Senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Depois daquele vídeo muito legal que a gente fez, a live que a gente fez com o Muricy sexta-feira, onde ele anunciou aqui no nosso canal que ele ficaria, que ele ficará e que o Rogério também continuará no São Paulo. Teve aí 24 horas, quase 48 horas para todo mundo refletir e avaliar o que significa esse fico do Muricy e do Rogério. Em que condições eles ficam, como deve ser o trabalho daqui para frente. Tem aí a tal da votação na semana que vem sobre a mudança no estatuto, que é um outro ponto. Mas assim, no futebol, o Muricy vazou o áudio, o cara vira até a gente, falar que fica, que o Rogério fica, iniciar o planejamento, pensar no que vai ser o São Paulo a partir do ano que vem. O que isso significou? Qual é esse gesto do Muricy? E também eu fico por tabela do Rogério. O que isso significou? O que pode acontecer daqui para frente? Essa é a nossa ideia aqui desse vídeo. E eu quero dizer que esse vídeo que você está acompanhando aqui, ele tem o apoio do OneFootball e o QR Code está aí do lado da cara do Arnaldo. O OneFootball é um aplicativo de futebol que você pode acompanhar notícias, estatísticas, tempo real, de mais de 200 times do Brasil e do mundo. E, além disso, você pode também, e deve, acompanhar ao vivo, sempre, todas as rodadas e todos os jogos do Campeonato Alemão, ao vivo e de graça. Como você consegue fazer isso? Baixando o aplicativo do OneFootball, usando esse QR Code que está aí do lado do Arnaldo, ou o link que está aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo. Então, esse vídeo tem o apoio do OneFootball. É importante que vocês baixem e acompanhem o OneFootball, porque também é bom para a gente. E lá tem muita coisa, tem muita informação sobre mais de 200 times do Brasil e do mundo, e mais o Campeonato Alemão, como eu falei, com o Gerd Wenzel, com o Mauro César, com o Dudu Monsanto. Enfim, é biscoito finíssimo o OneFootball. Baixe aí. O link está aqui nesse QR Code e também na descrição. O Arnaldo, sexta-feira, eu e você ficamos muito satisfeitos com o nosso trabalho jornalístico, afinal, o Muricy veio falar com a gente sobre a permanência dele no São Paulo, numa live que a gente fez sexta-feira, meio do improviso, mas o importante era passar a informação. Bom, o Muricy fica, e a pergunta é, em que condições eles ficam? O que vai ser o São Paulo daqui para frente? A impressão que me dá é que a ideia da diretoria de São Paulo de, nós não vamos gastar nada, nós vamos sofrer e tal, e o negócio vai ser ruim o ano que vem, para eles não dava. Eles falaram, não, assim a gente não vai ficar, vamos tentar alguma alternativa aí, porque senão a gente mesmo cai fora. E aí, ao que parece, pelo menos pelo que o Muricy falou, vai se tentar alguma alternativa financeira, engenharia, troca, alguma coisa para dar uma encorpada no elenco e fazer um elenco um pouco mais do jeito que eles querem. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. O que você acha? Vamos lá, Tirone. Amigos, companheiros. Eu acho que, primeiro, quem não viu a live com o Muricy, eu recomendo que veja, porque tem muita informação ali. A nossa missão aqui é ir além da live, espremer e depois, como você falou, 48 horas depois, refletindo e apurando o que foi o fico e o que vem por aí, como você mesmo descreveu. Bom, o que foi o fico? Se você for pensar, o conteúdo do áudio vazado do Muricy se assemelha muito às entrevistas coletivas do Rogério, inclusive, ou principalmente a entrevista coletiva do Rogério pós-último jogo contra o América em Belo Horizonte, quando ele não garante a permanência e condiciona a permanência dele a alguns fatores, como investimento no time competitivo para a próxima temporada. O Muricy fala a mesma coisa, em outras palavras, por um colega dele, naquele linguajar Muricy. Isso. E o linguajar Muricy é uma coisa, ela é mais espontânea do que propriamente o discurso do Rogério. É o mesmo conteúdo, mas a forma é diferente. E acho que o Muricy conseguiu ali, naquele áudio vazado, e depois na entrevista que deu para a gente, explicar espontaneamente as preocupações dele para o São Paulo em relação a 2022 e revelou um discurso completamente afinado com o Rogério. Tanto que no áudio vazado ele fala, nós dois vamos sair, nós dois desse jeito não dá. Então, o áudio vazado, as declarações do Rogério contribuíram para a diretoria de futebol, digamos, pressionar a presidência
para um 2022 pés no chão, pero no mútil. Pés no chão, mas com alguma ousadia. E muitas vezes foi usado indiretamente o exemplo do Corinthians, que com as suas dívidas, com um recondicionamento de dívidas e tudo mais, e repactuações, conseguiu trazer 4, 5 jogadores, agora vai vir o Paulinho ainda, de nível durante a temporada, para chegar, por exemplo, a uma disputa da Libertadores. Aí, Tironi, é assim. Na verdade, quem estava, digamos, anunciando um ano de apertar os cintos era o presidente Casares, que vai colocar o orçamento do próximo ano em aprovação depois da votação da mudança do estatuto. Tem isso ainda. A mudança do estatuto é uma questão política, a gente vai falar no final do vídeo, lá para frente. O orçamento de 2022, que vai ser votado pelo Conselho, é para o próximo ano. E o que tem nesse orçamento? Vai ter um limite de investimento orçamentário no time de futebol. E a pressão é para aumentar esse limite. E aí não é só do Muricy e do Rogério, é de todo o departamento do futebol, do Belmonte, do Rui Costa. Então, porque o clube de futebol funciona assim, o departamento de futebol, e aí as figuras proeminentes são Muricy e Rogério, pressionando para ter uma fatia maior do orçamento para 2022. Basicamente isso. Aí você vai me perguntar que tipo de investimento, a gente pode discutir daqui para frente, lembrando que essa engenharia financeira que você descreveu, de fato tem algumas possibilidades, mas também tem, como disse o Muricy na nossa live, um possível parceiro que a gente não sabe muito bem como é, que está, digamos, alinhavado com a viagem que o Casares tem para o exterior, destino desconhecido, na virada do ano em janeiro, para tratar dessa possível parceria para 2022. Além de negócios bem bolados, trocas, talvez um parceiro para algumas contratações mais graúdas, digamos assim. Sabe-se lá se vai ser certo ou se vai dar certo esse acordo. Tem vários pontos nisso tudo, né, Arnaldo? Primeiro, essa questão da parceria com um agente estrangeiro, com uma figura, sei lá quem, estrangeiro que ninguém sabe onde é, quem é e tudo mais, que pode ser usado como um artifício aí para dar uma acalmada nos ônibus e não ser nada disso, ser uma coisa que não vai dar certo, ser uma barca furada. Então, acho que primeiro tem que ter muito cuidado com essa questão. Precisa ver, precisa mostrar. E aí, quem é, como é que vai ser e tal. De boas intenções, como diz o outro, o inferno tá cheio. Então tem que esperar para ver. Então essa é uma questão que nem dá para colocar muito assim, contar com isso, porque é uma coisa completamente imprevisível. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando Muricy, Rogério, Departamento de Futebol, Rui Costa, Belmonte, não sei o quê, pressionam para ter uma fatia maior do orçamento, de alguma forma eles pressionam para que as outras partes do clube tenham menos. Uhum. E esse é um arranjo político que vai ser preciso ser feito pelo Casares. Eu não sei se ele vai fazer, se ele tem força para fazer, se ele foi eleito justamente porque também abraçou outras áreas do clube, mas o fato é que essa é uma questão que está em jogo. E a terceira, Arnaldo, uma coisa é você tentar fortalecer o time, o futebol. Outra coisa é você meter o pé pelas mãos. E eu sempre insisto aqui, o Casares poderia ser o Eduardo Bandeira de Mello do São Paulo. Mas a pressão no São Paulo para que ele gaste é grande. Até porque, depois dessa campanha ridícula do time no Campeonato Brasileiro, é claro que ia ter campanha. Que ia ter essa campanha. E agora encorpada com o Muricy, com o Rogério, com o futebol e tudo mais. Então, tudo ainda é muito perigoso, né? Falar, vamos gastar, é muito fácil. Isso. E aí, do ponto de vista do Corinthians, tem uma questão, né? Os caras que o Corinthians estão trazendo são ídolos mais recentes. O São Paulo não tem muitos ídolos recentes para trazer. É o Caleri, que é meio como uma aposta. Trouxe. É o Miranda, trouxe. são esses daí. Não tem mais ninguém. Quem vai trazer quem? O Aloysio Boi Bandido? Esse cara vai mudar a vida de alguém? Não. Esse é o ponto, né? Quero só Isso. lembrar de novo que esta live que você acompanha, ela tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem notícias, estatísticas, tempo real de mais de 200 times do Brasil e do mundo, inclusive do São Paulo, claro. Esse QR Code que está aqui na cara do Arnaldo é para você baixar o OneFootball, porque baixando o OneFootball, você também tem um campeonato alemão ao vivo e de graça,
com o Mauro César, com o Gerd Wenzel, com o Dudu Monsanto, narração, comentário, tudo em português, todos os jogos do Campeonato Alemão, ao vivo e de graça. Basta baixar o aplicativo, ou usando esse QR Code que está aqui com o Arnaldo, ou usando o link que está na descrição, clicando ali. Mas e aí, Arnaldo, continue. Aí a pergunta é, qual o tipo de reformulação que vai ser feita? Como? Com que tipo de jogador? Dá para melhorar com o que tem aí, incorporando outros jogadores? Da onde? Tudo todas essas são questões, né? São. Você descreveu bem aí entre aspas, o dilema do Casares de tentar passar para a história como presidente que saneou o clube. Ele tem algumas possibilidades. Passar para a história como presidente que saneou o clube, passar para a história como presidente que, entre aspas, deu o golpe e pôde ser reeleito, passar para a história como presidente que quebrou o clube. Então tem muitas coisas envolvidas aí. A minha questão é que depois de uma cobrança pública de Muricy Ramalho e Rogério Ceni para o Casares não investir ou fechar a gaveta e o cofre de qualquer forma, passa a não ser opção, né? E, ao mesmo tempo, pode ser um alibi para ele ousar um pouco, né, em termos de orçamento. Tá tudo isso em jogo. Posto isso, o que eu acho que está acordado, no mesmo dia que deu a entrevista para a gente, o Muricy passou a manhã lá com o Rogério e com os diretores, Belmonte, Rui Costa, garimpando nomes, possíveis reforços, não badalados, mas de um perfil diferente e que se encaixe no modelo de jogo do Rogério. Essa conversa sobre reforços já tinha acontecido no hotel em Belo Horizonte, sem a presença do Muricy, que não viaja para jogos fora, entre o Rogério, o Belmonte, o Rui Costa, para não marcar ponto e ir atrás de alguns jogadores que estão com contrato encerrando em outros clubes e tudo mais. Então, a minha visão sobre isso tudo que está acontecendo é a seguinte, Tony. A primeira parte da reformulação é a saída de alguns jogadores que estão em final de contrato com o São Paulo, que não terão seus contratos renovados, e aí a gente vai poder discutir um pouco mais com calma a situação do Benítez, mas o Benítez é um deles. O empréstimo ou trocas de outros jogadores que estão desgastados e têm contrato em vigência. E, num primeiro momento, reforços modestos. Surgiram os nomes lá do Romarinho e do Rodinei, mais ou menos desse tipo no primeiro momento. Até porque os reforços que você disse, nível Corinthians, eles estão na Europa, alguns vão terminar o seu contrato no meio do ano, quando encerra a temporada europeia está em vigência. Então, o jogador bom, renomado, tal, não sei o quê, que seja do mercado europeu só no meio do ano. Não adianta agora, não vai. Como veio o Caleri, como veio o Rigoni, tudo no meio do ano, certo? E acho que aí o investidor, a parceria, etc., visam alguns, um ou dois, sei lá, reforços mais graúdos a partir da metade do ano, quando o brasileiro ainda estará no seu início. Mais ou menos como fez o Corinthians. Os caras chegaram no meio do caminho, né? Para que na parte final... É incrível, mas o Corinthians está servindo de modelo em várias situações, inclusive nesse calendário dos reforços, né? Por exemplo, um jogador... Eu nem sei se existe negociação ainda. Eu acho que não existe, mas é um jogador que o Rogério Ceni adoraria e quase trouxe para o Flamengo, é o Thiago Mendes do Lyon, que é num setor, já jogou no São Paulo, foi bem no São Paulo, o Rogério adora, e que não conseguiu ir para o Flamengo porque estava no meio da temporada europeia. O Lyon não quis liberar e contava com ele para a temporada. O Lyon está mudando de governo, o Juninho Pernambucano saiu e tal, e no meio da temporada existe, por exemplo, a possibilidade de um jogador desse que o Rogério conhece, que o São Paulo, entendeu? Aí é um jogador que não é um ídolo recente, mas é um jogador de nível europeu numa posição que o São Paulo está super carente. Por exemplo, estou dando um exemplo. Esse tipo de jogador seria mais para o meio do ano. E agora seria para o mercado doméstico. Caras que se destacaram ali no Botafogo, no Fortaleza, embora o Fortaleza esteja na Libertadores. Esse tipo de jogador, aí com o Rogério gosta. Ou precisa, sobretudo, atacantes de velocidade e força pelos lados, algum outro zagueiro
para poder revezar, tem a situação do Arboleda que está indefinida. Então, assim, vejo duas fases de reformulação. Essa primeira, com algumas saídas e reforços modestos, e talvez uma segunda no meio do ano, à lá Corinthians, com algum investimento de jogadores mais graúdos. Mais ou menos esse é o meu diagnóstico. Agora, Arnaldo, com esse fico, essa trucada, vamos dizer assim, do Rogério e do Muricy, e a permanência deles, a bola está com eles. No seguinte sentido, vai trazer reforços modestos, não sei o quê, esses caras vão ser escolhidos aí pelo Rogério, pelo Muricy, pelo Rui Costa, por essa turma aí. De qualquer forma, se chegar lá o Neilton de novo e der errado, aí tá na conta do Muricy, aí tá na conta do Rogério. Sem Né? dúvida. A diretoria falou assim: nós vamos fazer aqui. Quem que vocês querem? Queremos isso aqui, tá bom. Então traz o Romarinho, quem quer que seja. Então tem que dar certo também. Então também a dupla tá andando no fio da navalha. Sem Agora, dúvida. de alguma forma, se eles estavam muito preocupados da imagem dele ser queimada, se o São Paulo caísse, não sei o quê, agora é um outro tipo de coisa. A imagem dele pode ficar queimada se eles trouxerem um monte de bonde aí que não der certo. Como a grande maioria dos reforços do São Paulo dos últimos X anos deu errado. Sim. Né? A grande maioria. Poucos caras deram certo. Se o São Paulo acertou muito lá atrás com reforços desconhecidos e que funcionaram, Josué, Mineiro, não sei o que e tal, nos últimos anos isso deu completamente errado. Então precisa ser um tiro certíssimo, que não é fácil, vale destacar. Não. E por fim, Arnaldo, eu não quero deixar passar, o Muricy falou da renovação do Arboleda e da importância do Arboleda. Né? Quase que ele falou, fica pelo amor de Deus. Né? Então, o Arboleda é consenso na diretoria do São Paulo e também na comissão técnica que foi o maior destaque do time na temporada. E, como o Muricy bem falou, um zagueiro do nível do Arboleda, se o Arboleda sai, você não consegue... o Arboleda quer uma grana alta de renovação, luvas. A conta do São Paulo é que a exigência do Arboleda tem a sua justificativa, que o salário dele era o mais defasado e que não significaria uma gastança desnecessária, porque qualquer zagueiro do nível Arboleda, para você contratar e tirar do outro time, custaria mais caro. Então é consenso que deve-se, de qualquer forma, renovar o contrato do cara. Mas aí tem um porém. O cara, de fato, é muito enrolado. Tem vários... O São Paulo alinhavou a renovação com um empresário que já veio ao Brasil e depois deu um certo ultimato, tem que correr, queria as luvas pagas no Equador, onde ele tem dívidas e não toma e tudo mais, e tem outros empresários com procurações assinadas pela Arboleda reivindicando outras coisas. Então é uma situação difícil, mas o São Paulo tem que dar um jeito, cara. Nem que mande alguém para o Equador, vai lá com a Arboleda e assina um novo contrato, porque, de fato, a partir da virada do ano, ele tem a possibilidade de assinar pré-contrato com outros times. E ele tem interesse de vários times brasileiros todos, o Atlético gostaria, o Palmeiras gostaria. Então, então tem uma situação que é a prioridade 1 do São Paulo. O São Paulo, antes de ir atrás de qualquer reforço, a prioridade 1 é renovar com o Arboleda. Não é nem agora a questão da quantia e das luvas. É, de fato, afinar com a pessoa certa, com o jogador, uma equação para não precisar ficar pagando para 2 empresários, 3 empresários, você entendeu? Para 3 intermediários. É bem enrolado. É um enrolado que vale a pena, digamos assim. Mas não está simples. Não quer dizer que foi descartado. Pelo contrário, é a prioridade número 1 da diretoria. Olha, essa live que você acompanha, vou falar mais uma vez, tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem mais notícias de mais de 200 times do Brasil e do mundo. Esse QR Code aí do lado do Arnaldo é para você baixar o OneFootball, porque além de ter tudo isso, você ainda tem o campeonato alemão ao vivo e de graça no OneFootball. Esse QR Code aqui você pode usar, ou usar o link que está na descrição. Baixa aí, porque é de graça. É de graça e você tem o campeonato alemão, com narração, comentário em português, todo o campeonato alemão, todos os jogos do campeonato alemão e um monte de notícia de futebol de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Arnaldo, é a última pergunta para você. O fico do Muricy e do Rogério foi melhor ou foi pior para o São Paulo, olhando para o futuro? Essa é uma ótima pergunta. Antes de respondê-la, eu fiquei devendo para você a questão do Benítez, que é outro nome que a torcida fala sempre. O Benítez postou uma carinha triste com a camisa do São Paulo aí no último final de semana. E, de fato, o contrato dele acaba. O São Paulo
fez consultas ao Independiente para um novo empréstimo. A resposta do Independiente que não aceita, em princípio, só gostaria de negociar em definitivo por 3 milhões de dólares. O São Paulo não vai contratar o Benítez por 3 milhões de dólares, não vai contratar em definitivo. Então a possibilidade dele sair é 100% quase. Né? Primeiro que é um jogador que nem com o Crespo, nem com o Rogério conseguiu ser titular na maior parte do tempo. O Rogério, que é um time mais rápido, mais físico e tudo mais, é um perfil de time que ele não se encaixa totalmente. Então, é um dos que deve sair quando termina o contrato dele no final do ano. São vários. Sobre a pergunta, eu acho que o fico de Rogério e Muricy, eu não via outra alternativa para o São Paulo no momento. É o que eu te disse. Eu acho que o São Paulo foi precipitado, na minha opinião, ao trocar a comissão técnica do Crespo no meio da temporada ou na parte final da temporada, porque ela já queimou a carta do Rogério. Então o Rogério já veio antes, já meio que se desgastou no final da temporada, e não vejo outro treinador no mercado brasileiro e também no mercado sul-americano, com as limitações financeiras do São Paulo, que possam preencher uma lacuna aberta com a possível saída do Rogério. E o fato do Muricy estar, de fato, fechado, e a declaração do Muricy, tirando o áudio vazado, a entrevista pra gente, ela blinda o Rogério. Então, o Muricy está muito próximo, de fato, do Rogério. E acho que são duas figuras grandes. O Muricy com a imagem ainda não arranhada junto à torcida. O Rogério, sim, mas o Muricy acho que é capaz de, se aproximando ainda mais, blindá-lo na medida do possível para a próxima temporada. Então, acho que o Fico é uma boa notícia, sim. Eu imagino o Natal do São Paulino sem técnico, com o Muricy fora do departamento de futebol, com os outros políticos tratando de reeleição e tudo mais, seria de fato uma situação. Eu acho que preocupados também com a imagem deles de vencedores, e os dois deixaram claro isso, a permanência da dupla no São Paulo significa, acho que para o São Paulino, esses caras se preocupam com o clube. Esses caras, pela imagem deles também, mas pela ligação com o clube, eles vão trabalhar como camelos para o clube ter um ano melhor que teve em 2021. Acho que essa é a mensagem. Eu acho que é por aí também. Acho que se eles saíssem, ia ser o São Paulo entrar num vácuo de tudo, né? De poder, de quem vai dirigir o time, quem vai ser o técnico, ia ser um desastre muito grande. E só repetindo, acho que agora está na mão desses caras. Nós queremos mais investimentos, queremos assim, vamos ficar. Bom, ficou. E acho que agora, por fim, Arnaldo, era hora de uma união geral, inclusive com torcida. A torcida, como disse o Muricy, não dá para pedir mais do que a torcida vem fazendo. A torcida vem fazendo, tem sido a salvação do São Paulo ano a ano, e acho que ela deve continuar assim. Quem sabe quebrar um pouquinho o gelo com relação ao Rogério e tocar a bola junto. Vamos ver se isso vai acontecer. Acho que vai depender, claro, muito do que for apresentado daqui para frente. Certo? Bom, com o apoio do OneFootball, a gente vai ficando por aqui. Ou você quer falar mais, Arnaldo? Fala aí. Não, concordo com você, só salientando sobre esse último ponto, a torcida independente lançou um comunicado sobre a questão da votação na próxima semana, mas falou assim também sobre Muricy, Rogério Ceni, etc. e tal, de Muricy, vou ler aqui os últimos trechos, só para vocês ficarem cientes antes de encerrar. Casares tem que ir atrás de solução final. A reconstrução tem que acontecer. E o culpado não é você, torcedor. Casares tem que ir atrás de solução financeira para equilibrar as contas do clube. Antes de ser colocado como candidato à presidência do clube, ele já sabia das dificuldades e os problemas que iria encontrar pela frente. No áudio vazado de Muricy foi a conversa no CT que tivemos antes do jogo contra os Porcos, Palmeiras. E aí, abre aspas, se o time cair para a Série B, a sua história se encerra aqui, Muricy. E o bandeirão do Rogério, vamos queimar. Esse foi... Muricy, um cara de respeito, falou no áudio vazado o que falamos para ele no dia da reunião. Muricy e Rogério Ceni sentiram o que todos nós sentimos, medo de cair. Acho que essa frase é interessante e acho que ela é de fato o que todo São Paulino sentiu. Então, sim, Muricy e Rogério sentiram o que todos nós sentimos, medo de cair. Superação para vencer e união para escapar da Série B.
Quem achou que o ídolo blinda o dirigente pensou errado. Cai os dois, quer dizer, se o time cair para a segunda divisão. 10 anos de retrocesso e os maiores culpados são os conselheiros. Eles mudam de lado e se odeiam somente na eleição. Passado isso, são cúmplices do mandato e quem não consegue arrumar time, nada tem 3 anos para torcer com o clube. Tem uma coisa meio difícil de texto, mas enfim, aí 3 pontos. Reformulação do elenco, transparência na gestão, patrocínio. Então tem uma coisa assim, que não está no comunicado da torcida organizada, uma trégua aberta para Muricy e Rogério, mas de novo tem uma coisa assim, para Muricy que a relação já era boa, a aproximação do Rogério facilita esse entendimento, esse pacto que você, digamos, sugere. Muito bem. Ó, só para fechar mesmo agora, queria agradecer a vocês que mandaram tantas e tantas mensagens falando sobre o que a gente fez no canal aí, com a entrevista que o Muricy deu para a gente. Foi muito legal, muito obrigado. E a gente não estaria aqui se não fosse vocês, viu? Muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal. Quase que a gente vai atingir a nossa meta de 200 mil, porque a gente teve muitos inscritos nesses últimos dias. Então avisem parentes e amigos. Quem sabe a gente não chega na meta. Faltam 10 até mil o fim só, hein? Faltam 10 mil. Um pouco de esforço, a gente chega lá. É isso aí. Obrigado ao OneFootball que apoiou essa live. A você, Arnaldo, e ficamos por aqui. Valeu!